Olá, seja bem-vindo ao treinamento de segurança do Juan TST sobre a NR33, Segurança e Saúde em Espaços Confinados. Este curso é fundamental para trabalhadores que atuam como trabalhadores executantes e vigias. Você aprenderá a identificar, avaliar e controlar os riscos em ambientes como tanques, tubulações e escavações. Sua vida e a vida de seus colegas dependem do seu conhecimento e atenção. Um espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, com meios limitados de entrada e saída, e em que a ventilação natural é insuficiente para remover contaminantes ou em que a atmosfera pode ter deficiência ou excesso de oxigênio. Os espaços confinados apresentam riscos invisíveis, como gases tóxicos e deficiência de oxigênio, que podem ser fatais em segundos. A NR33 exige o planejamento, a capacitação, a permissão de trabalho e o monitoramento contínuo para garantir que a entrada e o trabalho em áreas confinadas sejam realizados com a máxima segurança. Um trabalhador autorizado é a pessoa designada para entrar em um espaço confinado. Ele deve ser treinado, capacitado e estar ciente dos perigos. Sua função é executar a tarefa de forma segura, seguindo todas as normas e procedimentos. O vigia é o responsável por monitorar e proteger os trabalhadores que estão dentro do espaço confinado. Ele fica do lado de fora, em contato direto com os executantes, pronto para acionar o resgate, e não pode abandonar o posto por nenhum motivo. O vigia pode monitorar mais de um espaço confinado simultaneamente, desde que permaneça próximo às entradas, utilize sistemas eletrônicos de vigilância e comunicação, mantenha todos os espaços no campo visual, limite a 2 trabalhadores por espaço e execute a mesma atividade em todos. Isso segue as condições específicas da NR33 para garantir a efetividade da vigilância. Além dos riscos atmosféricos, há outros perigos: soterramento em silos e escavações, inundação em tanques e galerias com risco de água, quedas devido a plataformas escorregadias ou falta de acesso seguro, riscos elétricos devido a equipamentos e iluminação. Gases como o sulfeto de hidrogênio, H2S, monóxido de carbono, CO, e dióxido de enxofre, SO2, são tóxicos e podem causar morte instantânea ou danos neurológicos permanentes. O cheiro não é um indicativo de segurança. O H2S, por exemplo, paralisa o olfato. A concentração ideal de oxigênio na atmosfera é de 20,9%, com faixa aceitável entre 19,5% e 23,0%, se as causas forem conhecidas e controladas. Abaixo de 19,5%, o corpo humano não funciona adequadamente. Acima de 23,0%, o risco de incêndio e explosão aumenta. A presença de vapores inflamáveis, como metano ou gasolina, em combinação com oxigênio, pode causar uma explosão. A NR33 estabelece o limite de segurança em até 10% do limite inferior de explosividade, LIE. O detector multigás é a sua principal ferramenta. Ele deve ser calibrado e testado antes do uso, fornecendo leituras instantâneas com alarmes. O vigia é o responsável por monitorar continuamente o nível de oxigênio, a presença de gases tóxicos e inflamáveis durante toda a entrada e permanência no espaço confinado. A área ao redor do espaço confinado deve ser isolada e sinalizada. Use fitas de isolamento e placas de espaço confinado, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. O acesso deve ser controlado. A PET é o documento mais importante da NR33. É um checklist que valida se todas as medidas de segurança foram tomadas antes da entrada. A PET, que pode ser emitida em meio físico ou digital, deve ser preenchida, assinada, com certificação digital se aplicável, e colocada em um local visível, com validade limitada a um turno, prorrogável para 24 horas sob condições específicas.
A PET inclui identificação do espaço confinado, nome dos trabalhadores autorizados e do vigia, medidas de controle de riscos, níveis de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, assinatura do supervisor de entrada, horário de início e fim da atividade. Deve ser arquivada por 5 anos para rastreabilidade. A função do vigia é vital. Ele deve manter contato visual ou por comunicação via rádio com os executantes. Ele não pode fazer outra tarefa, não pode entrar no espaço confinado e não pode ser substituído sem a formalização na PET. O tipo de EPI depende dos riscos. Os mais comuns são cinto de segurança tipo paraquedista com ponto de resgate, máscara de respiração autônoma ou linha de ar, calçados de segurança e luvas, iluminação à prova de explosão. Os EPCs incluem ventiladores e exaustores para garantir a qualidade do ar, sinalização e isolamento da área, tripé ou guincho de resgate para retirar a vítima em caso de emergência. A entrada só pode ser feita após a liberação da PET. O vigia deve monitorar a atmosfera continuamente. A saída deve ser ordenada e, em caso de emergência, os executantes devem sair imediatamente ao primeiro sinal de alarme. Toda operação em espaço confinado deve ter um plano de resgate específico, dimensionado com base na geometria e riscos. Ele define quem faz o que em caso de emergência, com simulados anuais. O vigia é o primeiro a acionar o plano e deve saber exatamente o que fazer. A comunicação entre o vigia e a equipe de resgate deve ser clara e rápida. O vigia deve informar o tipo de emergência, a localização e a quantidade de vítimas. O trabalhador executante deve manter-se em contato com o vigia, seguir todos os procedimentos, nunca retirar a máscara de proteção respiratória, sair imediatamente do espaço confinado se o vigia der o alarme. Antes de entrar em um espaço confinado, todas as fontes de energia, elétrica, hidráulica, mecânica, devem ser desligadas, bloqueadas e etiquetadas. Isso evita que máquinas ou sistemas sejam ligados acidentalmente, prendendo ou esmagando o trabalhador. A ventilação com ventiladores ou exaustores é a forma mais eficaz de renovar o ar. O ar deve ser injetado para expulsar gases tóxicos e trazer oxigênio. A equipe deve inspecionar o local antes de iniciar a entrada. Verifique o estado das escadas, plataformas, tubulações e equipamentos. Qualquer risco deve ser corrigido antes da entrada. O tripé é um equipamento essencial para o resgate de vítimas. Ele permite que o trabalhador seja içado com segurança, sem a necessidade de outra pessoa entrar no espaço confinado, o que aumenta o risco. Todos os trabalhadores que atuam em espaços confinados devem passar por um exame médico para garantir que estão aptos a realizar a tarefa, especialmente o uso de respiradores. Além da aptidão física, a avaliação médica deve considerar fatores psicossociais, como estresse e aptidão mental para lidar com situações de confinamento. Isso inclui verificação de condições que possam interferir na segurança, conforme requisitos da NR33 para prevenir riscos à saúde mental. A NR33 exige treinamento inicial e reciclagem anual. A reciclagem garante que você esteja sempre atualizado com os procedimentos e as melhores práticas de segurança. Em espaços confinados com risco de queda, o sistema de ancoragem deve ser inspecionado. Ele deve ser resistente o suficiente para suportar o peso do trabalhador e a força do impacto de uma queda. Se o trabalhador autorizado, o vigia ou o supervisor de entrada identificar qualquer condição de risco não prevista, ou se a PET estiver incompleta, o trabalho deve ser recusado até que todas as condições sejam corrigidas. Isso é um direito sem punição. Antes de cada entrada, o vigia deve fazer um briefing com os trabalhadores executantes. Nele, devem ser discutidos os riscos, os procedimentos e os sinais de comunicação.
Tipos de máscaras de proteção respiratória. Máscara com filtro, usada para gases e poeiras. Não deve ser usada em ambientes com deficiência de oxigênio. Máscara autônoma. Fornece ar de um cilindro. Essencial em ambientes com baixo nível de oxigênio ou gases tóxicos. O Programa de Proteção Respiratória, PPR, detalha a seleção, uso, manutenção e armazenamento de respiradores. Inclui critérios para a escolha baseada em riscos, treinamento para ajuste correto e inspeções regulares para garantir a eficácia contra atmosferas perigosas. Em tanques com vapores inflamáveis, a eletricidade estática gerada pelo movimento pode ser uma fonte de ignição. É crucial que o aterramento seja feito antes e durante a atividade. Em áreas classificadas como zonas perigosas, com risco de atmosferas explosivas, use equipamentos certificados à prova de explosão. Isso inclui ferramentas, iluminação e detectores que atendam às normas para prevenir ignições em presença de gases ou vapores inflamáveis. Se um vazamento de gás ou produto químico ocorrer, o vigia deve dar o alarme imediatamente. O executante deve sair do espaço confinado sem hesitar, mesmo que a tarefa não tenha sido concluída. A maioria dos acidentes em espaços confinados são resultado de uma falha de comunicação ou de procedimentos. Nunca ignore um sinal de alarme, por menor que seja. Em um espaço confinado, os riscos podem se combinar. Por exemplo, um ambiente com gás inflamável e uma superfície escorregadia aumenta o risco de queda e explosão. A improvisação em espaços confinados é fatal. Nunca use equipamentos que não sejam certificados. Não improvise ferramentas ou procedimentos. Siga o plano e use os equipamentos corretos. O ponto de ancoragem para o cinto de segurança deve ser identificado, resistente e estar fora da zona de perigo. O vigia deve monitorar a ancoragem e a linha de vida do executante. O detector de gases não é só para o vigia. Os executantes também podem carregar um detector portátil. Se o alarme soar, todos devem evacuar imediatamente. A empresa realiza auditorias internas e a fiscalização dos procedimentos. A sua cooperação nessas auditorias é vital para garantir que estamos sempre em conformidade com a NR33. A NR33 é parte do PGR da empresa. O PGR é o documento que identifica todos os riscos da empresa e as medidas para controlá-los. Ele é a base do nosso sistema de segurança. A entrada em silos e tanques exige cuidados adicionais, como a limpeza prévia, a ventilação forçada e o uso de cordas de segurança e cintos de resgate. O procedimento executivo sobre espaços confinados é um documento detalhado que descreve cada etapa da tarefa. Ele deve ser consultado antes e durante a atividade. O técnico de segurança é o seu aliado. Ele está ali para orientar, fiscalizar e garantir que as normas sejam cumpridas. Se tiver dúvidas ou presenciar algo inseguro, fale com ele. A segurança em espaços confinados é uma responsabilidade de equipe. Cada membro, do vigia ao executante, do supervisor ao técnico de segurança, tem um papel vital. Seguir as normas da NR33 deve se tornar um hábito diário, aplicado sempre para proteger a todos.